Bom, eu comecei a praticar esporte na aula de educação física. Nessa época eu era muito jovem ainda, tinha muitos problemas de me relacionar com as pessoas, de fazer amizade. E na aula de educação física eu descobri uma outra personalidade que eu tinha mais vontade, mais disposição. Comecei a fazer todos os esportes. Não tinha um esporte que eu gostava mais, porque eu gostava muito de estar ali na quadra, porque eu me sentia importante, eu sentia segurança. E foi uma descoberta muito boa para a minha vida, porque acabou me modificando, né, como pessoa. Aquela timidez que eu sentia eu deixava de lado quando eu fazia esporte. Comecei a fazer todas as aulas de educação física e foi no último ano que a minha professora nos apresentou o voleibol e foi um esporte que eu me identifiquei bastante. Surgiu a oportunidade de ir no Centro Olímpico fazer um teste, foram eu e mais 2 alunas na época, e nós fomos para o Centro Olímpico fazer o teste. Eu lembro que na época eu não sabia o que era o teste, eu não sabia nem que era uma peneira, mas eu fui pelo simples fato da professora estar acreditando em mim e falar que eu tinha condições. Nós ficamos uma semana no Centro Olímpico fazendo o teste, onde a gente, em um período, né, a gente fazia toda essa movimentação e eu treinava num período e estudava no outro. A gente começou a fazer o teste durante uma semana. Para mim sempre foi no sentido de diversão. Eu nunca tinha pensado no esporte assim como seguir carreira ou profissão, porque ainda não tinha essa força ainda no esporte. No último dia do teste da peneira, na hora do corte, tinham mais ou menos uns 30, 40 alunos, mais ou menos, e eu fui a única atleta que passou naquele momento. Então, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo confusa, né, por que eu tinha passado e tantas crianças do meu lado chorando. E foi o primeiro momento onde eu exerci uma liderança que eu não sabia que tinha, que era de falar para elas não ficarem tristes, né, dentro da minha inocência, de não ficarem tristes, porque era só o começo, né, que todo mundo era muito jovem e que tinha muita coisa pela frente. Foi quando eu comecei a treinar voleibol, um pouquinho mais, não profissionalmente, porque eu ia fazer 13 anos ainda, então foi quando eu comecei a ter o voleibol como meu principal esporte. Eu fiquei no Centro Olímpico no primeiro ano, nós não jogávamos lá, nós só treinávamos fundamentos. A gente tinha um campeonato no começo do ano, mas era um campeonato onde a gente sempre perdia, porque a gente jogava contra equipes que jogavam e a gente não era um time de competição, era um time de treinamento. E num dia que a gente perdeu o jogo, eu fiquei muito triste, porque eu sabia que a gente não ia jogar mais, né? E foi quando o chefe lá do Centro Olímpico, o Coronel Maurício, virou para mim, me observou. Eu chorava muito naquele dia que eu perdi, porque eu sempre gostava de fazer as coisas com muita dedicação. Então, a partir do momento que eu perdi aquele jogo, eu fiquei muito triste, e ele virou para mim e ficou me olhando sem falar nada. Passou uns 2 dias, ele reuniu todo mundo e falou que lá no Centro Olímpico tinha um projeto de adote um atleta, onde o atleta ganhava uma bolsa, né, com ajuda de custo e outras despesas mais. E eu fui escolhida para esse projeto. Então foi um momento muito bom, porque eu vinha de uma dificuldade muito grande com a minha família, né, que não tinha muitas condições financeiras, de eu estar treinando, né, e pagar condução e pagar alimentação, então era muito pesado. Então veio num momento muito bom, né, para minha família, onde deu uma tranquilizada para os meus pais, porque foi uma ajuda que naquele momento não era muito, mas para mim era um salário muito, muito bom. E daí foi que eu tive a minha primeira consciência de que eu receberia para fazer um esporte que eu gostava. Eu não tinha essa consciência, porque para mim era simplesmente um esporte onde eu me divertia, onde eu praticava porque eu gostava. Foi quando eu comecei a receber meu salário, e daí as pessoas falaram que o voleibol poderia ser a minha profissão. Então eu acabei juntando, né, essa vontade, essa disposição que eu tinha de jogar vôlei, e continuei acreditando que eu seguiria por muito tempo, né, jogando voleibol e seria profissional do voleibol. Mas dentro disso vieram as dificuldades, né, que é muito comum quando você é muito jovem, onde você tem uma família que não tem muitas condições.
Nós passamos por um problema muito sério, foi no momento em que minha casa caiu, uma parte da minha casa caiu, e foi muito complicado porque nós éramos em 7, né, a família de 9 pessoas, 7 irmãos, e foi um momento onde vem uma insegurança, né, de você continuar, de você desistir, porque você pensa, preciso trabalhar para ajudar minha família a reconstruir minha casa. E foi onde minha família entrou. Meu pai não deixou que eu fizesse isso, muito pelo contrário, me incentivou a continuar fazendo treinamento. E foi que eu continuei e acabei, com aquele dinheirinho que eu ganhava no Centro Olímpico, podendo ajudar a minha família a reconstruir minha casa. Mas foi um dos momentos mais difíceis nesse começo da minha jornada dentro do vôlei. Eu fiquei no Centro Olímpico durante 3 anos, né? E como eu falei, a gente não treinava, não jogava, a gente só treinava. Mas depois de um tempo, eu confesso que foi, para mim, assim, como atleta, ter trabalhado ali, ter aprimorado os fundamentos, que eu acho que é uma coisa muito importante para o atleta, foi importantíssimo. Porque o que diferenciou a minha carreira de outros atletas foi que eu tinha fundamentos, todos os fundamentos apurados. Então, na hora de disputar a posição com outra jogadora, eu tinha essa vantagem que foi aonde me fez ter desequilibrado diante de outras jogadoras, né? Saber dar um bom toque, uma boa manchete, um bom saque. No meu último ano do Centro Olímpico, eu queria já sair para jogar, eu queria ter mais oportunidades. E foi quando veio um olheiro, né, no Centro Olímpico, o João Crisóstomo, e ele foi observar jogadoras para levar para um clube. Até então não sabia, a gente ficou sendo observado durante uma semana. E no momento em que ele resolveu falar quem ele era, né, ele pegou e escolheu eu para jogar em São Paulo e a outra menina para jogar em Sorocaba. E foi daí que eu comecei a virar profissional, porque daí a gente treinava 3 vezes por semana, né? Tive que mudar a minha escola para poder adaptar com o treinamento. Foi uma das outras mudanças que eu tive que fazer também, até porque meu pai viu que realmente era o que eu queria fazer, que eu queria ser jogadora, então ele sempre me incentivou, mas eu tive que, acabei não construindo um ciclo de amizades, né, devido a essa minha vontade de querer continuar dentro do vôlei. Eu fui pro Pão de Açúcar na época e eu era atacante no começo, né, eu comecei como atacante, fui até os 18 anos como atacante, não tive muitas conquistas, assim, muito destaque, né, como atacante, eu era uma atacante normal, assim, tinha muito destaque, e eu sempre quis ir para a seleção brasileira. Eu convivia com pessoas que eram de seleção brasileira, e em alguns momentos vinha aquela insegurança: será que eu estou no caminho certo? Será que realmente é isso que eu quero fazer? Por conviver com pessoas, né, que tinham um nível bom, né? Mas ao mesmo tempo eu nunca deixei de treinar, porque eu sabia que a única coisa que poderia modificar a minha vida era eu treinar bastante para poder me destacar também. Foi quando veio a possibilidade de treinar como levantadora. No começo eu recusei muito, eu achei que ser levantadora era uma posição muito apagada, né? Uma posição que não tinha muita importância dentro do jogo. Então eu relutei um pouquinho no começo, até mesmo para poder ser levantadora. Foi quando eu pensei, falei, por que não, né? Por que não tentar modificar uma história que talvez não tenha muita continuidade, né? Talvez como atacante eu teria uma carreira mais curta. Então foi o momento em que eu aceitei a proposta, na época do Zé Roberto, aceitei a proposta dele de passar a ser levantadora. Só que eu tive que treinar muito, porque eu não sabia nada de levantadora. Eu tinha um bom toque, mas eu não tinha noção do que é ser levantadora, eu não tinha noção da importância da levantadora. Então, o Zé trabalhou comigo tanto a parte técnica, a parte tática, como o psicológico, né, do que é ser levantadora, do que o levantador precisa ter, né? E dentro disso também eu mudei até a minha personalidade, porque eu percebi que se eu fosse ser tivesse a mesma personalidade que eu tinha antes, eu não conseguiria comandar um time, comandar uma equipe. Então eu tive que mudar minha personalidade,
fortalecer um pouquinho mais, né, os meus pontos fracos e ter muito mais coragem do que eu tinha. Então eu comecei a aprender com isso e jogando. Foi muito difícil no começo, recebi muitas críticas, perdi muito, chorei muito, porque realmente foi um processo assim de adaptação muito complicado, muito difícil, mas teve um momento que eu resolvi ir embora, largar tudo, desistir, mas aí depois eu entendi que essa cobrança do atleta seria a minha vida toda, né? E que se eu desistisse naquele momento, eu estaria desistindo talvez do meu sonho e de alguma coisa maior que poderia acontecer para frente. Então foi quando eu voltei, retomei, né, todo o meu planejamento de treinamento, levei mais a sério, me concentrei mais e tinha na cabeça que todos os dias eu tinha coisa para aprender e melhorar. E foi daí que, para minha surpresa, quando acabei de ser campeã pela Superliga, na época era Campeonato Brasileiro, eu fui convocada para a seleção brasileira. Por mais que eu quisesse, era uma coisa que eu não acreditava que seria possível, né? Talvez um pouco mais para frente, com um pouco mais de experiência, mas eu acabei sendo convocada. Senti muito medo porque eu senti que eu não estava preparada para ser levantadora de seleção brasileira, porque na verdade você precisa de experiência, de bagagem, eu estaria jogando com as melhores do mundo. Então eu senti muito medo, fui para a seleção com muita segurança, mas ao mesmo tempo eu sabia que se eu estava ali é porque alguma coisa boa eu tinha e a pessoa me escolheu, né, pela minha qualidade. Então eu acabei encarando, mesmo sentindo medo, mesmo sentindo insegurança. Para mim foi um aprendizado muito grande. Fiquei 7 anos na seleção como reserva, aprendendo, né, e evoluindo, porque na verdade, como eu falei, eu ainda era muito verde como levantadora, não tinha muita experiência, então eu fiquei 7 anos como reserva e para mim foi um aprendizado, porque eu sabia que no momento que a minha chance chegasse para ser titular eu teria que estar preparada, porque senão todo esse trabalho eu estaria jogando fora. E foi quando acabei sendo titular, né, em 98, e fiquei depois mais 10 anos sendo titular da seleção brasileira. Dentro disso eu participei de 5 edições de Jogos Olímpicos. Foi uma outra realização de um sonho, onde eu sempre quis ir para assim, mas nunca imaginei que eu poderia ir para 5 Olimpíadas. Foi muito mágico assim ter conquistado esse feito. E em 2008 foi minha última participação na seleção brasileira, onde eu conquistei a medalha de ouro pela seleção feminina, um feito inédito para a seleção brasileira, e aonde eu encerrei o meu ciclo dentro da seleção. Continuei no clube, mas na seleção brasileira foi minha última passagem, e depois eu continuei por mais 7 anos jogando no clube, até o momento onde eu decidi que deixaria de jogar. Quando eu passei a ser levantadora, que eu tinha que treinar muito e não entendia ainda como funcionava, eu trabalhei com o Zé Roberto, que foi muito exigente comigo, assim, ele exigia demais, assim, e todos os dias eu saía chorando e achava que na verdade ele não gostava de mim, eu não entendia por que ele falava tanta coisa, assim, né, pra mim, e às vezes parecia que eu falava, não, esse cara não gosta de mim. E foi quando eu peguei e falei, eu não quero mais estar aqui, eu vou embora, né? Peguei minhas coisas, fui embora. E foi quando meu pai foi conversar com ele, e para saber o que estava acontecendo, porque eu estava tão assim, desanimada, estava triste. Foi quando ele falou que na verdade ele queria que eu fosse a melhor levantadora. Então ele estava me passando informações, mas ao mesmo tempo ele não sabia que isso tudo estava me sufocando, né? Então assim, ele tinha boas intenções comigo, e eu acredito muito que eu não conseguia enxergar isso, até mesmo porque a gente sempre tem a impressão que quem briga com a gente é porque não gosta da gente. Na verdade ele queria passar o que ele tinha de melhor para mim, né? Então foi quando eu comecei a entender que a vida seria assim também, né? Que não seria só as pessoas te elogiando, te incentivando, mas pessoas que cobram de você, mas para tirar o melhor, ou para que você cresça dentro, né, daquilo que eles acreditam que você tem possibilidade. Então foi quando eu voltei, entendi o que estava sendo preparado para mim. Continuei tomando bronca, foi difícil, mas eu voltei. Eu acho que eu
entendi, né? Porque a gente é nova, né? Com 18 anos é muito difícil você entender isso. Mas eu acho que é importante a gente sempre saber que nem sempre as broncas são pro negativo, né? Para uma coisa que não seja boa. Então eu voltei e continuei trabalhando com ele normalmente. Em 2008, em Pequim, naquele momento ali da final, eu estava muito nervosa, assim. Eu sou uma pessoa que nunca deixei transparecer muito aquilo que eu sinto, até mesmo para que as pessoas sintam confiança em mim, um ponto de apoio, de equilíbrio. Só que naquela que seria a minha última participação na Olimpíada e a primeira vez que a gente estaria disputando uma final, a gente não tinha perdido nenhum set durante o campeonato. Nós fomos para o último set, né? Que nós ganhamos de 3-1. No último set, o último saque foi meu, né? E eu lembro que naquele momento eu já não estava mais presente ali na quadra. Uma das coisas que eu tenho muito clara assim é que na hora que eu fui sacar, minha mão tremia demais, assim. Eu não conseguia controlar a minha mão e a única coisa que eu pensava é eu preciso passar a bola para o outro lado, eu não posso errar. Tanto é que meu saque sai bem alto no meio da quadra, assim, porque eu estava muito nervosa, muito insegura de que fosse acabar ali naquele momento, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que a gente é experiente e tudo mais, mas a gente também sente isso, né? A gente também passa por isso. E é um momento onde eu tive que controlar um pouquinho o meu emocional para poder encerrar, porque talvez se eu não tivesse controlado o meu emocional, poderia até ter prejudicado a minha equipe, né? Uma jogadora experiente e num momento tão importante não ter conseguido manter o seu equilíbrio emocional. Mas acabou dando tudo certo, consegui passar o saque para o outro lado e nós acabamos sendo campeãs olímpicas. A mensagem que eu deixo sempre para as pessoas que estão começando, talvez para mim falar seja simples, mas não é simples, né? Porque eu acho que todo mundo que começa tem muita insegurança, muita incerteza. Às vezes a pessoa não tem um apoio, não tem um incentivo. E isso muitas vezes é difícil, né, para a pessoa saber se está no caminho certo ou não. Mas o que eu digo para essas pessoas é que em nenhum momento elas deixem de tentar fazer aquilo que realmente elas têm vontade, né? Eu acho que a gente gostar de alguma coisa não significa que a gente vai conseguir ser feliz sempre. Mas a partir do momento que você não tenta, que você não arrisca fazer aquilo que você gosta, eu acho que você ter a decepção de não ter tentado, eu acho que isso é uma frustração muito grande. Então, eu sempre digo para as pessoas, façam aquilo que vocês podem fazer e vá até onde vocês possam ir, né? Porque a gente não sabe do que a gente é capaz. E se realmente é isso que vocês querem, não deixa que o medo, a insegurança, que nada diga que vocês não podem. Porque na verdade o limite da onde qualquer pessoa pode chegar só depende da gente mesmo. Então eu sempre digo que se eu tivesse desistido nos momentos em que eu estava mais enfraquecida ou insegura, eu teria perdido uma grande história na minha vida. Então que as pessoas vá atrás do sonho de verdade mesmo e não desistam. Não deixe que ninguém te desanime no meio do caminho, porque cada um tem que construir a sua própria história.